Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje eu vou trazer para vocês a reflexão sobre a forma como um paciente chegou na sessão de psicoterapia. Ele chegou com a fala de ter sido reprovado quanto filho. E aí, durante a sua fala, ele deixou uma reflexão para nós. Nós conhecemos os nossos pais, nós conhecemos os nossos cônjuges, nós compartilhamos anos ao lado de nossos familiares, depois de nossos parceiros, e muitas vezes nós não os conhecemos. Ele chegou se sentindo reprovado como filho porque ele foi levar o seu pai a uma consulta médica. E chegando lá, ele se deparou com algumas perguntas básicas do profissional, que queria saber se o pai fazia uso de alguma medicação de uso contínuo, se já havia feito alguma cirurgia, se era alérgico a algum medicamento, qual era o tipo sanguíneo. E ele, infelizmente, não conseguiu responder a essas perguntas. E por isso ele se sentia reprovado como filho, porque ele recebeu a vida inteira e não conseguiu dar e doar nada para o seu pai naquele momento em que ele precisava de suporte, de acolhimento e talvez de conhecimento, de conhecer o seu pai que esteve por longos anos o acompanhando, o ajudando, o orientando, apoiando. E naquele momento ele parecia ser um estranho, ele não sabia nada sobre aquele que dedicou anos de sua vida a cuidar dele. E aí isso trouxe uma reflexão tanto para o paciente quanto para nós. Nós temos conhecido aquele que está ao nosso lado, nós temos permitido nos aproximar daqueles que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que divide conosco anos de vivência, de experiência. Muitas vezes os filhos não se aproximam dos seus pais como deveriam. Nós estamos sempre correndo, estamos sempre repletos de afazeres, vivendo o imediatismo, a cobrança da sociedade, a cobrança das redes sociais, e nós não nos atentamos para aqueles que estão tão próximos de nós. E nós deixamos de ser amigos dos nossos pais, deixamos de ser irmãos dos nossos pais, que mais adiante serão os nossos filhos. Nós teremos que ser pais dos nossos pais. E somente nesse momento
é que nós nos deparamos com a nossa reprovação, que nós não estávamos atentos a essas pessoas que são tão importantes e especiais em nossas vidas, que nunca nos faltaram, mas que nós, diante de tantas tarefas no nosso dia a dia, nós deixamos de priorizá-los. Então, embora tenha sido um assunto que surgiu dentro de um consultório, eu senti a necessidade de trazer para um vídeo, porque nós nos deparamos constantemente com essa ausência na presença. Quantas vezes nós estamos ao lado de alguém, mas não estamos com aquele alguém? E esse filho só se atentou para o desconhecimento de seu pai quando ele teve que responder perguntas simples, básicas, que qualquer filho teria condições de responder se estivesse realmente ao lado do seu pai. E isso eu estendo para outras relações também. Quantas vezes nós estamos ao lado do nosso parceiro, da nossa parceira, do nosso filho, da nossa filha, e nós não os conhecemos, não sabemos nada sobre eles. Então é importante que nós estejamos atentos às nossas prioridades. O que realmente importa para nós? O que é que nós precisamos estar ofertando o nosso tempo, a nossa disponibilidade? Muitas vezes tudo isso que nós colocamos como prioridade deixará de ser em outro momento. Mas aquelas pessoas que realmente se importam conosco vai ser sempre importantes e nós precisamos priorizá-las. É um ato de amor, de gratidão por tudo aquilo que fizeram por nós quando se trata de nossos pais, de nossos genitores. Mas se nós também escolhemos alguém para entrar em nossa vida e caminhar juntamente conosco, nós também precisamos priorizá-la. Então, que possamos refletir sobre o que realmente importa para nós e o quanto nós conhecemos aqueles que estão ao nosso lado. E não só ao nosso lado, mas que esteja juntamente conosco. Um abraço carinhoso e boas reflexões.